Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG. Pessoal, esse ano teve recorde na aprovação de registros de agrotóxicos aqui no Brasil, 500 novos registros. Ano passado já haviam sido registrados novos 493 pesticidas. Hoje o nosso papo é sobre as consequências desse uso grande de agrotóxicos aqui no país, por que tantos agrotóxicos são liberados e quais as consequências disso pra gente. Vamos lá então, o papo é muito importante, muito interessante e o Mundo UFG está no ar. Vou começar então com a minha autodescrição, pensando na acessibilidade para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu estou usando uma blusa azul marinho, uma calça estampada nos tons de rosa, claro, cinza e bege. Atrás de mim tem uma estante nos tons de madeira e um ferro, e da estrutura de ferro também. Tem um arranjo marrom, algumas plantas, uma samambaia, enfim, nosso estúdio é bem bonito aqui no Mundo UFG. Quero começar a apresentar para vocês, então, quem está aqui com a gente para começar a conversa. Simone Saboia, professora do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, que atua também na área de toxicologia. Professora Simone, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Letícia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Queria te pedir a sua autodescrição para começar, então. Então, eu sou uma mulher de meia idade, branca, estou, né, ficando com os cabelos já grisalhos e eu estou com uma blusa preta, eu estou na minha casa. Atrás de mim tem uns anjos, né, e umas flores coloridas para dar as boas-vindas para todos vocês. Perfeito. Está aqui também com a gente Michele Rocha, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Jataí e da pós-graduação em Genética e Biologia Molecular aqui da UFG. Oi, professora Michele, boa noite, seja bem-vinda também, tudo certo? Gostei do fundo aí, todo musical. Queria agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, poder participar desse papo hoje. Vou começar aqui com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher na faixa dos 40 anos, né, tenho 40 anos, cabelos loiros, tingidos, mas loiros, para disfarçar os branquinhos que já tenho. Estou com uma blusa florida, calça jeans. Também estou na minha casa, particularmente no meu escritório. Então, ao fundo, né, como a Letícia já mencionou, né, tem os quadros de alguns ídolos meus do rock, né? Tem Bob Dylan, tem Kurt Cobain, tem o Ed Vedder, né? Então, tem vários aqui, tá? Que mais? Acho que é isso, A descrição é isso mesmo. Ficou ótimo. Bom, gente, antes de a gente começar a falar mais dos agrotóxicos, quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais. É que por lá a gente divulga a nossa programação, o que você vai conferir aqui no Mundo UFG e nos outros programas também. A gente também traz conteúdo exclusivo para as redes. Tem o nosso WhatsApp também, anota o número aí para poder mandar sugestões de pauta para nós aqui da equipe de produção, para a nossa equipe e outras sugestões também para a programação. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, vale a pena baixar também, é bem facinho, pelo QR Code aqui da tela. Lá você manda mensagem para a gente também, acompanha detalhes da TV UFG e inclusive assiste a programação ao vivo pelo celular. Bom, queria começar perguntando então para a professora Simone, num panorama geral, professora, o que o agrotóxico impacta na saúde das pessoas e como que ele faz isso? Em geral, em linhas gerais, o agrotóxico ele promove inicialmente irritações superficiais de pele, né? Ele pode causar problemas respiratórios, ele pode causar problemas digestórios, e as pessoas, então, elas vêm, né, à medida que aumenta o seu nível de contato, internalizando, acumulando essas substâncias, e, em última instância, alguns estudos já apontam que agrotóxicos estão relacionados com o surgimento de câncer, né?
Então, alguns tipos de câncer já foram diagnosticados em função do uso, né, desses agrotóxicos, por exemplo, por trabalhadores, por agricultores. Então, é muito importante essa temática, né, para a gente dar continuidade e compreensão ao malefício que essas substâncias possam vir, né, a trazer à saúde humana. Professora Michele, tem relação que a ciência já observou entre os agrotóxicos e doenças autoimunes? Tem sim. Na realidade, não tem nada muito concreto no sentido de se compreender as vias, né, imunológicas exatas que levam a tal associação. Porém, já se tem evidências na literatura de que trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos por certo período de tempo tinham maior incidência ali de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Nós mesmos publicamos um artigo numa revista de um alto valor de impacto recentemente, foi fruto de um projeto do PPSUS, né, financiamento do PPSUS, e realmente ali a gente conseguiu verificar que, de fato, essa população exposta de forma direta a agrotóxicos, eles tinham maior índice de danos ao DNA e também alterações imunológicas compatíveis com o processo de autoimunidade. Então, é importante a gente destacar também que não necessariamente o indivíduo ele vai apresentar ali instalado uma doença autoimune, mas o simples fato dele ter algum indício de autoimunidade já é um predisponente para o desenvolvimento a longo prazo, né, de uma doença autoimune, o que vai gerar custos ali para o sistema de saúde, vai implicar ali de modo muito contundente na expectativa de vida, qualidade de vida do indivíduo. Então, esse também vem sendo um tipo de preocupação ali relacionado aos agrotóxicos. E a gente agora está tentando esmiuçar essas vias imunológicas alteradas em função dessa exposição. E, professora Simone, quando a gente fala em exposição, a professora Michele falou ali, né, de quem trabalha com agrotóxicos, mas a gente no dia a dia se alimentando ali verduras, frutas, isso também vai se acumulando ali, digamos assim, e também impacta? Pode talvez mexer nas nossas células, digamos assim? Sim, sim, isso é de extrema relevância, né? Então, a higienização dos alimentos, né? Mas recentemente a gente tem tido alguns estudos que indicam que mesmo frutas, o poder de penetração dessas substâncias, né, desses agrotóxicos, são grandes, então, trazem implicações à saúde, né? E, além disso, a gente tem a questão também da contaminação das águas, né? De uma forma geral, as águas superficiais, estudos já têm indicado, né? Inclusive, infiltração de agrotóxicos em águas mais profundas. Então, isso são dados importantes. Por conta disso, nós temos também, né, feito algumas pesquisas que foram financiadas pelo edital FAPEG PPSUS, que demonstram que essas substâncias se acumulam nos peixes, né? Alteram o DNA desses animais, promovem alterações também em nível imunológico desses animais, né? Então, esses estudos, eles acabam por trazer também informações importantes da acumulação dessas substâncias, né, em carnes que nós podemos vir a consumir, né? Então, isso também é um dado importante, né? Ele se acumula no músculo do animal, que é o que nós acabamos por consumir. Professora Michele, acho que você já mencionou um pouquinho, mas eu queria aprofundar nisso, a questão da predisposição genética. Essas doenças autoimunes, o agrotóxico em si, ele não pode, digamos assim, do zero, desencadear uma doença. Precisa ter uma predisposição genética ou não? Então, a doença autoimune, ela é multifatorial, né? Então, além do agente ambiental, da influência ambiental, tem a predisposição genética, tem uma série de outros eventos que confluem. Por isso também que muitas vezes o indivíduo não necessariamente por ter sido exposto a agrotóxicos, ele vai desenvolver uma doença autoimune, mas ele já pode ter certos tipos de alterações compatíveis com a autoimunidade que já prejudicam, de certa forma, né, o indivíduo na sua atividade laboral, na sua melhor qualidade de vida.
Então, não necessariamente também focar na doença autoimune, mas nessas alterações laboratoriais compatíveis com a autoimunidade, que já impactam, né, não a ponto de, às vezes, o indivíduo não ser funcional, né, ele não conseguir desempenhar suas atividades, mas isso vai ter certas limitações, então algumas rigidez, um quadro ali de rigidez nas juntas, em função de autoanticorpos, então algum tipo de prejuízo ocorre. A questão dele ser multifatorial, então a gente coloca, assim, os agrotóxicos como sendo um possível agente causal, mas existem outros fatores também associados, né? Mas ele, dentre os agentes ambientais, ele vem sendo destacado como um potencial agente de deflagração ali, né, desse processo autoimune. E, professora, é importante isso, né, de o trabalhador, ele começar a sentir dificuldade, você comentou, né, pelo que entendi, nas mãos, por exemplo, de se movimentar, um impacto direto na qualidade de vida da pessoa. E o que reflete nisso? Por exemplo, é o tipo de agrotóxico, é o tempo que o trabalhador passa lidando com ele, é a falta de proteção? Quais os fatores que estão relacionados? A questão de uso de EPIs, né, fundamental. Então, muitas vezes também é importante destacar que, às vezes, não é porque também eles não têm o acesso aos EPIs, mas muitos reportam, né, ficarem desconfortáveis com o uso dos EPIs. Também o tempo de exposição, o tipo de atividade, né? Lembrando também que não necessariamente somente aqueles que aplicam os agrotóxicos ou que fazem o preparo ali dos agrotóxicos para aplicação, que muitas vezes vão ser os mais impactados. Nós vimos ainda no nosso estudo que mesmo as esposas dos trabalhadores rurais que lavavam a roupa desses trabalhadores, né, acabavam também tendo um certo grau de exposição, né, considerável. Muitos indivíduos que moram no entorno dessas plantações, então quando os aviões vêm pulverizando, né, com agrotóxico também, eles acabam se expondo de uma forma bastante massiva, né? Teve até aquele caso em Rio Verde, né, de intoxicação em uma escola ali na proximidade. Então, a gente também tem que... também é um conjunto de fatores, né? É complicado também. A gente muitas vezes não tem uma uniformidade nos indivíduos da pesquisa, no sentido assim, ninguém aqui usou EPI. Ou o tempo de exposição é exatamente o mesmo, a intensidade da exposição é a mesma. Mas, assim, no geral, a gente tentou homogeneizar ao máximo a amostra para que a gente tivesse, né, pelo menos a certeza de que a exposição era ocupacional e que já vinha sendo realizada, né, já vinha acontecendo ali há décadas, né, uma exposição mais crônica e consistente aos agrotóxicos. E aí vem as alterações associadas provavelmente aos agrotóxicos, porque outros fatores como tabagismo, etilismo, foram desconsiderados ali pelas análises estatísticas, porque a gente padronizou isso com o grupo controle. Professora Simone, você comentou das águas, dos agrotóxicos chegarem às águas, e tem uma pesquisa interessante aqui do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Eles fizeram um levantamento no Cerrado, no Mato Grosso do Sul. Eles analisaram algumas antas que vivem na região e eles perceberam que 41% do total das antas estavam contaminadas por produtos químicos, alguns proibidos aqui no Brasil de se usar, muitos com limite acima do permitido de consumo, enfim. Além do prejuízo para os animais, lógico, fiquei pensando assim, o Cerrado ele é muito conhecido como berço das águas, né? Qual que é o impacto de a gente ter tanto agrotóxico aqui na nossa região, no nosso bioma, na verdade? O principal fator, né, quando você coloca muito bem essa questão das águas, é a necessidade que nós temos de consumir água, né? Então, essas águas, elas têm que ser de qualidade, né, para que a gente não chegue a ser contaminado, né, por consumo normal desse material que é essencial à vida, essencial para nós e para todos os seres vivos, né? Então, nesse sentido, né, que é muito importante a gente reconhecer quais são as ações dessas substâncias em animais, que a gente chama de animais modelos, né? E que nós utilizamos em pesquisas, muitas delas feitas na UFG, para se compreender melhor a ação, né?
dessas substâncias e o que é que elas venham a promover. Né? Estudos que nós fizemos, né, algumas publicações que nós fizemos em revistas internacionais, indicam que, inclusive, por ação de agrotóxicos, há modificação nas células, principalmente no núcleo dessas células, onde a gente encontra o DNA. Portanto, né, ele tem uma ação que a gente chama de ação genotóxica e a ação mutagênica. Né? Então, ele altera as condições de organização celular, né? E altera, portanto, a condição de transporte de substâncias, traz uma série de danos celulares que são muito relevantes e que chegam, inclusive, a alterações em células relacionadas ao sistema imune, né? Células que a gente chama de macrófagos, que são células que vão ser importantes na nossa defesa, né? Na defesa do nosso organismo. Então, os nossos modelos de estudo, eles têm trazido para a gente essas informações, né? Exposto a substâncias como agrotóxicos, eles levam, né, muitos danos celulares aos animais que nós temos estudado. Ô, professora Michele, e nos humanos, a gente está comentando aqui das doenças autoimunes, o mecanismo é esse também, de fazer alterações no DNA das células? Isso é muito grave, né? Chega a assustar, porque... E aí eu fiquei pensando aqui, não sei se faz algum sentido, mas vamos perguntar. Isso pode impactar as próximas gerações, quando a gente pensa na linhagem, enfim, DNA? Isso é um impacto que fica só para a pessoa ou isso pode impactar a longo prazo também? Então, por enquanto, os estudos que a gente fez, né, eles demonstram mais esse efeito genotóxico, né? Não, a gente não estudou ainda muito essa questão da mutagenicidade. É uma das coisas que a gente também está investigando, averiguando. Então, essa questão, depois a Thaís, né, vai vir falar com vocês, ela vai falar até dessa questão do câncer, né, relacionado aos agrotóxicos. Então, acredita-se também que tenha esse impacto mais duradouro aí, né? O organismo, ele tendo efeito genotóxico, ele tem mecanismos de detoxificação e reparo, né? O problema é quando se tem uma exposição excessiva a um xenobiótico, ou seja, uma substância química estranha ao organismo, que é o caso do agrotóxico, assim como qualquer medicamento. Entendi. E aí, os mecanismos de detoxificação e reparo, que eles têm que estar atuantes para conseguir, então, manter o organismo, né, longe desse poder danoso ao DNA de forma permanente, né, de forma, então, que isso se configure ali em algum efeito mais duradouro. Só pegar um gancho aqui, o que eu acho interessante, que tem saído agora na literatura, tem um artigo, se eu não me engano, de 2018 ou 2019, é um passado não tão distante, mostrou que indivíduos com doenças autoimunes, eles têm maiores índices de danos ao DNA. Então, se os indivíduos expostos aos agrotóxicos têm também isso, conforme a gente já viu em vários estudos que o nosso grupo de pesquisa fez, coordenado pela professora Daniela, né, lá do ICB, o que a gente pensa? Que esse estresse oxidativo que leva à genotoxicidade, isso tem a relação, então, com a deflagração da doença autoimune. Aí vem com aquele background genético também do próprio indivíduo, se ele já tiver essa predisposição a desenvolver a doença, mas independente de qualquer coisa, alterações imunológicas têm sendo mostradas nesses indivíduos, onde não é somente algum indício de autoanticorpos compatíveis com doenças autoimunes, mas também alterações nos níveis de citocinas, que a gente também vem fazendo dosagens. Então, agora a gente está enveredando para essa parte aí, para tentar elucidar esse mecanismo imunológico que os agrotóxicos podem estar levando. E para complementar o que você me perguntou no outro questionamento, em relação aos agrotóxicos, a gente tem, né, esse problema porque a mistura de agrotóxicos aos quais eles se expõem realmente é muito complexa, né? Muitas vezes são vários tipos de agrotóxicos, então a gente não consegue muitas vezes mensurar. E então a gente realmente, nesse último mesmo artigo que a gente publicou, a gente colocou lá que eles eram expostos de forma crônica ocupacional, né,
há uma mistura complexa de agrotóxicos. Então, esse é um outro viés, né? O ideal é fazer também essas medidas, né, em fluidos biológicos desses trabalhadores para quantificar, né, essas substâncias É que e fazer uma relação mais direta. é muita informação, muita coisa, né, para se levar em conta. O impacto é muito grande, enfim. Mas, ó, professora Michele, muito obrigada pela conversa. Viu? Muito interessante ouvir sobre as suas pesquisas. Depois volta mais aqui ao Mundo FG. A professora Simone continua com a gente, você também. O intervalo é bem rapidinho, a gente continua falando daqui a pouco sobre os riscos dos agrotóxicos para a nossa saúde. Até já. Estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje de agrotóxicos, dos riscos dos agrotóxicos para a nossa saúde, perdão. A gente está falando um pouco, inclusive, do impacto deles para as células humanas, para as células de animais. Estamos discutindo também como é que eles chegam até as águas, né? Inclusive aqui o Cerrado, que é o nosso berço das águas, quais os riscos, os perigos disso. Agora, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais da relação com o câncer também, entender melhor como é que o agrotóxico pode alterar as nossas células. Antes de apresentar para vocês mais uma convidada que vai conversar conosco, eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, @TV UFG. Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Estamos para todo lado, esperando você para fazer um contato, para mandar mensagem, seguir para acompanhar a nossa programação. A gente divulga lá o que tem de novo na TV UFG e tem também conteúdo exclusivo para as redes. Estamos também no WhatsApp. O número já vai aparecer aqui na tela. Por ele você pode mandar mensagem pra gente, inclusive sugestão de pauta, viu? E tem o aplicativo da TV UFG também. É só apontar a câmera para o QR Code aqui da tela para baixar. Tem como acompanhar a programação ao vivo ou mandar mensagem também por meio do aplicativo. Bom, quero apresentar para vocês uma nova convidada aqui agora do segundo bloco. É a Thaís Pedroso, pesquisadora, mestra em Genética e Biologia Molecular pela UFG, onde atualmente está fazendo doutorado, né, Thaís? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu me chamo Thaís, eu sou uma mulher branca, eu uso um óculos de aro vermelho. Hoje eu estou aqui na minha casa, estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede com estante livros e itens de decoração. Muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, viu, Thaís? A professora Simone continua conosco, Simone Saboia, professora do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas, onde atua também na área de toxicologia. Professora Simone, bem-vinda de novo, muito bom ter a senhora aqui para conversar, viu? Muito obrigada, boa noite a todos, né? Uma satisfação estar aqui e dar continuidade, né? Com esse tema que é tão relevante, tão importante para nós que somos aqui, além, né, do berço das águas, o berço da agricultura, né, do Brasil, da pecuária também. Então, nós temos muito a somar informações, né, de pesquisa nessa área. Como a Thaís, eu também estou com a blusa preta, né, eu sou uma mulher branca, e eu tenho cabelos grisalhos, né, como eu já havia dito anteriormente para vocês. Perfeito. Eu estou na minha casa e atrás de mim eu tenho objetos de decoração e flores. Perfeito. Thaís, a gente já comentou aqui no início do Mundo FG que, de fato, a ciência sabe que existe uma relação entre agrotóxico e câncer. Você, como estudiosa dessa área, eu queria que você explicasse para a gente qual que é essa relação, o que a ciência já sabe, porque às vezes a gente fala isso e, isso é um assunto polêmico e tudo. Não é exatamente polêmica, né? Já tem comprovação científica, não tem? Exatamente. Recentemente, o meu trabalho envolve justamente a monitoração, né, para a gente entender como se dá a distribuição dos casos de câncer no estado de Goiás, que está relacionado com essa exposição ao agrotóxico. Isso é uma coisa que é bastante clara na literatura. Então, num levantamento bibliográfico que eu realizei recentemente, né, avaliando estudos do mundo inteiro, inclusive
Índia, França, Itália, Estados Unidos, né? E a gente encontra uma variedade de cânceres que são associados, né, justamente a essa exposição ao agrotóxico. E quando a gente observa essa relação, a gente precisa entender que essa associação se dá justamente pela capacidade que esses agrotóxicos têm de interferir na saúde humana, justamente por ter a capacidade de provocar dano em material genético, alterar o metabolismo, né? E isso vem a contribuir com tanto para que haja prejuízos para a saúde naquele momento de exposição e a longo prazo. Que tipos de câncer, Thaís, você observou que tem mais essa relação com os agrotóxicos? Geralmente, o que a gente observa na literatura é que a maioria dos estudos eles apontam que há essa relação do câncer, mas por se tratar de uma doença multifatorial, na maioria dos casos a gente não tem um único tipo, né, de câncer associado a essa exposição a esses agrotóxicos. Entretanto, os que são mais citados pelos estudos são o mieloma múltiplo, né, que é um tipo de câncer relacionado às vias hematológicas, né, tem o câncer de bexiga, linfomas, leucemias e câncer de mama e próstata também são que mais frequentemente aparecem nas citações na literatura. Muitos tipos, né? Muitos Exatamente. tipos mesmo. Professora Simone, a gente teve recentemente uma portaria do Ministério da Agricultura, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Alimentos. Foram dados divulgados dia 17 de novembro, se eu não me engano, foi mês passado, falando o seguinte: encontraram em alimentos metais pesados. Por exemplo, o alho tinha contaminação com chumbo, o arroz tinha contaminação com arsênio. É bem assustador. Queria que a gente pudesse pensar um pouco no porquê que isso acontece e nas consequências também, né? Principalmente porque aquilo que a professora Michele falou, a gente tem a combinação, ela comentou de combinação de vários agrotóxicos, nesse caso talvez a combinação de metais pesados e agrotóxicos, né? Exato, que é, né, vamos dizer assim, do ponto de vista do impacto ambiental, uma bomba relógio, né? E se reportando, então, a essa questão, é muito também relevante a gente lembrar a questão do mercúrio, né? O metilmercúrio, que é uma substância muito tóxica, utilizada nas questões extrativistas de uma forma geral, né? Sobretudo de ouro, e essa substância aquecida, ela, né, evapora, vai para a atmosfera, entra em contato, né, com os componentes atmosféricos, retorna em forma de chuva, trazendo, então, essa adição de substâncias que são muito complicadas, né? Então, a gente tem, desde metilmercúrio, tem chumbo na questão dos combustíveis, né? Então, a gente tem uma série de substâncias que podem ser adicionadas a esse agrotóxico e isso fazer com que a gente tenha impactos nas águas, nos seres vivos, nos seres humanos, né? De muita relevância, né? Considerando, por exemplo, que a gente tem populações ribeirinhas, indígenas, que consomem diretamente a água sem, né, um tratamento prévio, isso tudo é muito preocupante, né? Então, é um trabalho muito interessante, né, que as minhas colegas estão apresentando, porque essas populações vulneráveis, elas precisam muito ser atendidas e isso precisa ser muito bem compreendido para que a gente possa, de fato, realizar alguma intervenção que possa auxiliá-los, né, mais diretamente e que também possa auxiliar a manutenção da nossa qualidade ambiental.
Thaís, o que você pode dizer para a gente que você observou de especificidades dos agrotóxicos que têm relação com câncer? Por exemplo, que substâncias que tem neles que têm mais risco? Quais tipos? Talvez até o tipo de cultivo, eu não sei se tem essa diferença, né, da soja para o café, por exemplo. Quanto aos agrotóxicos, a gente falar de uma única substância, ou um único composto, ou um único tipo, é complicado justamente pela característica dos próprios agricultores e como esses agrotóxicos são utilizados na lavoura. Então, o que a gente mais observa quando nós vamos fazer trabalho de campo, que nós vamos conversar com esses agricultores, é uma mistura, né? São vários tipos de agrotóxicos sendo utilizados ao mesmo tempo, e cada agrotóxico possui uma característica química distinta, grupamentos químicos distintos e toxicidades distintas. Quando a gente fala desse risco, desse perigo, nós devemos levar em consideração que eles são classificados, né? De acordo com o uso, a toxicidade, a periculosidade, e são todos fatores, né, que devem ser avaliados juntos. A gente não consegue fazer essa separação de, por exemplo, os organofosforados ou os organoclorados ou os piretroides, eles têm uma única característica que venha a trazer risco, mas o conjunto delas, né? Então vai depender mais de como é feita, né, essa exposição a esse agrotóxico, né? Se o indivíduo faz a manipulação ou só faz a armazenagem, ou se ele armazena, prepara e aplica ao mesmo tempo, se usa EPI ou não, e o próprio tipo de agrotóxico baseado na classificação, né, na periculosidade, são vários fatores que devem ser levados em consideração. Lembrando que do menos tóxico para o mais tóxico, todos vão conferir risco, e isso vai depender, né, dos fatores combinados na hora da exposição. Professora Simone, como é que a senhora avalia as mudanças dos últimos anos na legislação ou nas aprovações de agrotóxicos no Brasil? Eu entendo ser muito preocupante, né? Porque há uma abertura muito grande para a utilização dessas substâncias, e há uma necessidade muito grande de estudos mais aprofundados, né? De financiamentos para pesquisa que tragam informações mais contundentes, mais completas sobre essa problemática que é complexa, né? Então, a gente tem dados, assim, relacionados a estudos com animais de laboratório, né? Mas é importante a gente colocar que esses modelos biológicos que nós estudamos em laboratório, apesar deles terem proximidades, muitas vezes, na questão da sua genômica com os seres humanos, eles são modelos ainda, né? Nós fazemos estudos de substâncias em separado, né? Mas essa complexidade que se dá, né, nas águas, por exemplo, elas têm outros desdobramentos, como, por exemplo, agrotóxicos, eles muitas vezes têm altos níveis de nitrogênio e de fosfato, e nas águas eles promovem, né, um processo que é chamado de eutrofização, que é, né, uma proliferação muito grande de algas, e essas algas podem produzir toxinas. E essas toxinas, elas podem causar, né, problemas à saúde humana muito graves, né? Eu vou apenas me reportar um caso de toxinas de algas, né, que ocorreu em Caruaru, né, na década de 80, em que uma clínica de hemodiálise teve as suas águas contaminadas por algas. Essas algas liberaram toxinas, dentre essas, né, uma toxina chamada cilindrospermopsina e uma toxina chamada microcistina LR. E essas toxinas nessas águas foram capazes, né, quando essas águas eram utilizadas, né, no processo
de hemodiálise, elas levaram, então, alguns indivíduos à morte. Eles morreram intoxicados. Então, há relatos, por exemplo, na Austrália e em outros locais, em que algas, né, fazendo esse processo de liberação de substâncias tóxicas, levam indivíduos também à morte, né, indivíduos que consumam aquelas águas. Então, há um desdobramento muito grande, né, do uso desses agrotóxicos, das contaminações, né, que a gente possa estar exposta. Thaís, você fez uma análise que incluiu vários países. O que você pode contar para a gente da legislação desses países ou da quantidade de agrotóxicos que é liberada neles? Se você puder dar algum exemplo. Quando a gente fala de liberação desses agrotóxicos, o que me vem à mente é justamente a legislação da União Europeia, né? Se nós formos comparar essa legislação com o que acontece no Brasil hoje, é muito discrepante, porque é feito um controle mais severo, né, de produtos que podem ser comercializados na Europa, assim, em relação ao Brasil, em que a cada ano nós temos uma liberação exorbitante de quantidades de agrotóxico para uso, que inclusive só muda, às vezes, o nome e constitui a mesma composição química, só que com um nome diferente. E principalmente quando nós pensamos em agrotóxicos como o paraquat, a atrazina e o acefato, né, que são agrotóxicos que já são proibidos pela União Europeia há muito tempo, né, e que ainda eram comercializados no Brasil sem muita fiscalização e sem muito controle até 2017, que inclusive o paraquat ele foi, né, sofreu severas restrições em 2017. Entretanto, a proibição mesmo pela Anvisa só veio acontecer em setembro do ano passado, né? Então, assim, quando você pensa que lá fora é apenas permitido uma quantidade mínima, né, que possa estar presente nos alimentos, e aqui esse uso ele é feito de maneira sem muito controle, é complicado, né? Então ainda tem essas distinções de coisas que são proibidas lá fora e que já são conhecidamente relacionadas a problemas de malformação genética, relacionadas à doença de Parkinson e que até então ainda não eram utilizadas aqui, sem muita fiscalização e de maneira afrouxada, justamente por pressão da bancada, né, do agronegócio. Bom, professora Simone, a senhora mesmo comentou, né, que a gente está não só no berço das águas, mas também numa região de muita produção agrícola, a agropecuária é muito forte. Então, que soluções que a gente pode pensar, professora, para continuar mantendo esse mercado, mas ao mesmo tempo também com um número reduzido de agrotóxicos? O que tem se estudado, né, o que tem sido proposto, é o uso de processos de remediação ambiental, né? Muitos estudos têm sido feitos utilizando nanopartículas, entrando pela questão das nanopartículas verdes, para que a gente consiga, de alguma maneira, na superfície desses componentes, reter substâncias, né? E consiga retirar essas substâncias das águas. Mas isso ainda requer muito investimento para a pesquisa, né? Nós temos grande potencial para realizar esses estudos de remediação ambiental, mas isso requer muito investimento, né? Requer mais pesquisadores associados, né? Para que a gente possa chegar a uma definição. Nós, no nosso laboratório, estudamos basicamente um agrotóxico, que é um dos mais utilizados aqui, né, na agricultura, que é o glifosato. Esse agrotóxico, ele é amplamente, né, utilizado tanto na região centro-oeste brasileira, quanto no mundo inteiro. É um dos agrotóxicos, se não for o mais, é um dos mais utilizados, né, porque ele também é utilizado no processo de secagem, né? Quando vai haver a colheita, então ele também novamente é pulverizado para que se permita, então, as folhas secarem e haver a coleta, né? Tanto da soja quanto do milho, por exemplo.
E esse agrotóxico, ele já está, né, relacionado a alguns processos, inclusive já houve ganho, né, internacional, porque os trabalhadores rurais, eles têm, né, desenvolvido alguns tipos de cânceres que a colega Thaís pode até comentar, né, e esse processo já foi ganho na indústria, né. Então, o pessoal já está se movimentando e indicando realmente, né, associando agrotóxico com saúde humana, né? Bom, Thaís, professora Simone, muito obrigada pela conversa. Voltem mais vezes aqui ao Mundo UFG para a gente aprender mais um pouquinho com vocês. Até a próxima. Gente, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai te mostrar uma reportagem de uma pesquisa que identificou que o agrotóxico, ele ultrapassa a casca da maçã e entra mesmo na fruta. Aí o perigo, né, que até a professora comentou, às vezes não só higienizar, apesar de ter que higienizar, ninguém pode parar de higienizar, mas às vezes o agrotóxico realmente vai para dentro da fruta. Já já te conto isso. Como foi prometido, vou te mostrar agora uma reportagem que mostra uma pesquisa da universidade de antes da pandemia, por isso que na gravação tá todo mundo sem máscara, falando o seguinte: o agrotóxico, ele não fica só na casca da maçã, ele ultrapassa a casca e chega a entrar dentro da fruta. A gente vai ver como isso às vezes pode se diluir ali, porque a maçã tem bastante água, né? E qual que é o perigo disso a longo prazo também. Vamos conferir. Você lava frutas e verduras antes de comer? Maçã eu lavo com detergente e já guardo na geladeira limpa. E na hora que vai comer, eu torno a lavar ela. Só lavo elas na hora de consumi-las. Lavar é realmente importante, mas pesquisadores da UFG descobriram que um tipo de agrotóxico ultrapassa a casca e chega dentro da maçã. Eles analisaram o fungicida Imazalil. Fungicidas são um tipo de agrotóxico usados para combater fungos, com o objetivo de aumentar o tempo de prateleira da fruta, fazer com que ela continue boa para ser consumida por um período maior. 30 minutos após a aplicação do composto na maçã, na casca da maçã, nós percebemos que o composto estava retido apenas na casca. Um dia após a aplicação do pesticida, o composto já havia penetrado cerca de 1 milímetro na região interna. E após 7 dias, ele já havia penetrado cerca de 6 milímetros, que levando em consideração o tamanho da maçã que nós utilizamos, daria mais ou menos na metade ali, antes do núcleo da maçã. Então, a metade do caminho entre a casca e a região das sementes. Exato. Um dia após a aplicação, o composto já havia penetrado a região interna. Então, isso é algo, assim, se a gente parar para pensar, é algo bem grave, certo? É algo que a população, em geral, consumidor, não tem noção. E a hipótese do pessoal, de outros grupos que trabalharam com esse mesmo tema, e a nossa hipótese também é que a penetração ocorre devido à alta polaridade do fungicida e também devido à alta polaridade do interior das frutas, que tem uma alta quantidade de água. A água também é polar, então um composto polar com outro polar, ele acaba tendo uma difusão. O agrotóxico, ele acaba se misturando, se diluindo, entre aspas, no líquido da maçã. Exatamente. Depois de 7 dias da aplicação do fungicida, a concentração dele no interior da maçã era de 0,015 ppm. Segundo o pesquisador, essa é considerada uma concentração baixa, mas existe um detalhe importante aí. Essa questão de concentração baixa, ela pode ser prejudicial se você for acumulando essa baixa concentração no organismo humano, e obviamente isso pode causar um dano na saúde humana. Porém, na casca, a concentração já era mais alta. Então, isso assim, a gente sempre indica para que o consumidor continue lavando a casca da fruta antes de comer, ou retirar a casca da fruta antes de consumir. Esse fungicida Imazalil, ele é utilizado em diversos tipos de frutas: banana, limão, laranja, pêssego. Então, não é apenas na maçã. Então, a nossa hipótese é que isso não ocorre apenas na maçã. Nós vamos continuar esse trabalho aqui na UFG para poder testar a nossa hipótese, mas nós acreditamos que
Isso não ocorre apenas na maçã, justamente por causa da alta quantidade de água que essas outras frutas também possuem. Então, não é apenas a maçã, mas nosso estudo foi só com a maçã, mas nós acreditamos que isso pode ocorrer com outras frutas também. Quanto mais água a fruta tem, mais delicada essa situação. Isso, então. sim. Qualquer fruta que tiver uma alta quantidade de água na região interna, isso pode ocorrer. Diversos trabalhos de interação científica já têm demonstrado o dano que o agrotóxico pode causar para a saúde humana. Então, obviamente, é de suma importância a fiscalização da aplicação desses compostos na agricultura, tá? Porque eles precisam ser aplicados em concentrações adequadas, precisam ser aplicados nos alimentos adequados, porque para cada agrotóxico ele é utilizado para determinada fruta ou vegetal. A pesquisa foi parte do doutorado de Igor, no Instituto de Química da UFG. Ganhei uma bolsa, a gente chama isso de bolsa de doutorado sanduíche, que você faz uma parte do seu doutorado em uma universidade estrangeira. Então eu ganhei, foi uma bolsa da CAPES, tá? Uma bolsa do governo brasileiro, para poder trabalhar então por um ano na Universidade da Louisiana State University, uma universidade lá do sul dos Estados Unidos. Então esse laboratório aqui, da UFG, é um laboratório especialista em espectrometria de massas, e nós fomos para lá também para fazer uma parceria com o professor Kermit Murray. E com certeza enriqueceu a pesquisa, né? Sim, enriqueceu. Nós publicamos, esse trabalho foi publicado na revista americana Analytical Chemistry, que é uma das mais prestigiadas revistas de química analítica do mundo, tem um alto fator de impacto. Então, nós podemos dizer que sim, foi uma parceria bem frutífera. Importante essa pesquisa, né? Pessoal, a gente vai conhecer agora como é que a UFG mudou a vida da professora Maria Clorinda, da Escola de Veterinária e Zootecnia aqui da Universidade. Rodou. Meu nome é Maria Clorinda Soares Fioravante, eu sou diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Minha primeira vontade era fazer física. Eu passei no vestibular, comecei a fazer física. No final do primeiro ano, eu decidi que não era exatamente aquilo. E naquela época a gente poderia fazer 2 vestibulares. Então eu fiz o segundo vestibular e ingressei na medicina veterinária. E desde o primeiro momento eu fui muito bem acolhida. No começo do terceiro ano eu abandonei a física e finalizei o curso de medicina veterinária em julho de 1986. Logo em seguida eu passei em um concurso público, fui ser médica veterinária da Secretaria de Saúde, sem nunca perder de vista essa vontade de ingressar por concurso na UFG. Então, na primeira oportunidade, fui cursar mestrado, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu ingresso na UFG em 1992 como professora de clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia. Eu sou uma felizarda, eu pude fazer uma universidade de qualidade pública, já docente aqui na UFG. Tive bolsa da CAPES e fiz meu doutorado em outra universidade pública, a Unesp, no campus de Botucatu. E no retorno para Goiânia, eu consegui uma bolsa para pós-doutorado e pude ficar 7 meses na Espanha, na Universidade de Córdoba. No meu retorno do doutorado, eu assumo a coordenação da pós-graduação e começo a trabalhar mais intensamente com pesquisa. Estou desenvolvendo um projeto trabalhando com raças bovinas locais, os curraleiros, e surge então uma oportunidade de desenvolver um projeto na comunidade Calunga. A partir do projeto Curraleiro surge também o Calunga Cidadão, que foi um projeto de extensão já da UFG, envolvendo várias unidades. Muito antes de ser pró-reitora, eu fui coordenadora de pesquisa. E uma das primeiras temáticas do nosso Compex foi a socialização do conhecimento. Ou seja, não basta produzir conhecimento, é preciso que esse conhecimento chegue à sociedade. Então essa sempre foi uma luta muito grande na condição de gestora, quer seja dentro de uma pró-reitoria, numa coordenação de pós-graduação ou mesmo agora na direção da unidade. Então não basta produzir o conhecimento, é indispensável que esse conhecimento chegue à comunidade. Mundo UFG vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu conto com você aqui de segunda a sexta, às 6 da noite. Até a próxima.